Olá, tudo bem? O primeiro Passos do mês de julho tem como tema as mulheres negras. O mês é para celebrar a existência, mas também registrar a luta dessas mulheres. Elas enfrentam diariamente situações e que precisam ser resistência. O Julho das Pretas é um mês especial de mobilização e reflexão sobre as questões que envolvem essas mulheres. Racismo, sexismo e desigualdade social são pautas que precisam ir além dos debates, mas também de ações que fortalecem as políticas públicas para as mulheres negras, em busca de justiça social. No Passos de hoje, a gente vai conhecer a atriz e arte-educadora Adalgisa Américo de Souza. Adalgisa, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E a gente também vai conhecer a estudante de psicologia, Carolina Carvalho. Seja muito bem-vinda e obrigado por topar a conversa com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. A professora especialista em História Afro-Brasileira e Africana, Miriam Garrido. Professora, seja muito bem-vinda. É um prazer é todo meu. Então, como sempre aqui no Passos, a gente começa com a nossa personagem, Adalgisa. Você pode se apresentar para a gente, falar um pouco da sua história, falar um pouco de você? Sim. Primeiramente, eu peço licença aos meus ancestrais, a todos os que vieram antes. Também peço licença à minha mãe, Jerusa Américo, que me deu a vida, e à minha avó, a Dona Loca, que cuidou de mim até se encarnar. Eu sou Adalgisa, nascida e criada aqui na cidade de Taubaté. Nasci no bairro do Murisco, na rua Martin Luther King. Sou cria de 14 irmãos, fui criada pelos meus avós, mas desde muito cedo eu entendi a questão de ser mulher e preta numa sociedade como a nossa, né? Eu fui criada pelos meus avós, até mesmo pela questão de que minha mãe, eu com 8 anos de idade, ela voltou para a cidade dela, que é Minas Gerais, né, Conceição do Rio Verde, e sou grata pela minha avó por tê-la como pessoa na minha vida. A gente tem umas imagens que você mandou pra gente, umas fotos. Você pode descrever, conversar sobre elas, por favor? Sim, claro. Essa foto, ela é muito importante para mim, porque eu tô nessa foto com os meus irmãos, com a minha avó e também com o pessoal do Jongo, né? O Jongo Crioula aqui na cidade de Taubaté. Eu sou uma das idealizadoras, juntamente com o Rodolfo. E para mim foi importante essa foto porque foi onde eu descobri também que o meu avô é jongueiro, né? Jongueiro antigo. Então, nós iniciamos falando, né, da questão de trazer o jongo para a cidade de Taubaté, porque eu sou cria da cultura popular. Meu avô, que é esse de azul, que é o mestre Belinho, né? O meu avô, ele era contramestre do mestre Paizão. Então, eu sou prima do mestre Paizinho, a minha família é do Moçambique, um dos Moçambiques mais antigos daqui da cidade, né? Que é da Companhia do Parque Bandeirantes, que é de 1940. E eu nasci no meio da cultura popular. E, na sequência, a segunda foto ali é a tia Anastácia. Eu recebi a proposta de trabalhar no Sítio do Capão Amarelo como tia Anastácia em 2001, se eu não me engano. Na época, as personagens que faziam Anastácia eram mulheres brancas. Eram mulheres brancas que pintavam... Exatamente, elas usavam luvas, elas colocavam a peruca Black Power, que é da onde a gente fala, né, da Blackface. E eu fui uma das atrizes na época, como mulher preta, no elenco, né, oficial da casa, como tia Anastácia. Então, a atriz que fazia tia Anastácia passou a ser Dona Benta e eu passei a ser tia Anastácia. Para mim é muito curioso e muito absurdo, assim, você ser a primeira tia Anastácia preta do Sítio do Capão Amarelo. No elenco oficial, né? No elenco oficial, sim. Sendo que a tia Anastácia era preta. Pegavam meninas brancas, pintavam elas de preta. E eu falo da minha época, o que não faz nenhum sentido. Sim. Mas eu acho que nós estamos com a questão do letramento racial, estamos caminhando. Porque é o que eu falo, assim, sempre quando eu dou entrevista, até mesmo quando eu falo da personagem Anastácia, é que eu não tinha referência na minha época, né? Eu brinco que eu sou uma jovem senhora, 40 anos. Mas super jovem. Né? Mas que na minha época de infância, a referência que eu tinha de personagens negros era o Mussum, era Vera Verão, e não tinha outras referências. Então, quando eu ganhei esse presente da personagem Anastácia, apesar de ser polêmicas, até mesmo pela questão da obra do Monteiro Lobato, mas eu trouxe, pela vivência minha, até mesmo como da minha família, né, de cultura popular, já que os personagens a personagem Anastácia e o tio Barnabé representam o povo e o folclore, e eu nasci no meio do folclore,
na cidade de Taubaté. Então eu trouxe toda essa vivência que eu tive com os meus avós para a personagem. Então eu com 8 anos de idade eu já cozinhava. E eu tenho isso da ancestralidade de que quando a gente cozinha, né? Eu digo por mim porque eu gosto muito de cozinhar, taurina também, né? Então, gosto muito de comer também. Mas a minha mãe, eu sou filha de mineira, mas a minha avó paterna é taubatiana. E eu a vida inteira eu cozinhei, desde os 8 anos de idade, né? Então, assim, a personagem Anastácia eu fazia bolinho de chuva de verdade mesmo. E oferecia para o público. Quando era a época da Semana Santa, eu era uma personagem que realmente eu mostrava como se fazia, socava, né, a receita da paçoca e cantava músicas de terreiro mesmo. Então, eu trazia para a personagem todo esse movimento que é mesmo, porque a tia Anastácia e o tio Barnabé nada mais é do que os pretos velhos. Né? Já que eles, né, o Monteiro Lobato, o avô dele, o Visconde Tremembé, era dono de praticamente o vale todo. Então, eu sempre fui uma militante que eu falei, não, eu vou andar de turbante, eu vou demonstrar o que é a cultura mesmo, a cultura do povo preto, para deixar de ser marginalizada. Né? Porque eu mesmo, durante um tempo, eu tive vergonha de falar que sou candomblessista, eu tive receios, eu não digo vergonha, mas eu digo receios. Receio. Né? Sim. Porque a sociedade, o tempo todo, ela tenta nos oprimir, principalmente a cultura afro, né? Então, eu falo que essa personagem, para mim, ela veio como um presente de eu poder honrar a minha ancestralidade e também de me reconhecer como mulher preta. Porque eu, durante um tempo, também, eu alisava o meu cabelo, eu tinha vergonha dos meus traços. Então, isso foi importante para eu trazer a personagem, esse movimento mesmo da nossa história, né? Professora, eu queria deixar claro que qualquer momento a gente pode comentar, a gente pode conversar, tá? Nosso papo não é fechado. Delicioso. Exatamente. Você ficar ouvindo essas histórias é difícil de interromper. Mas eu preciso para a professora agora. A professora Adalgisa, ela relatou aqui pra gente uma história, uma condição dela junto com a família, com a cultura. É normal as mulheres pretas terem essa história no Brasil? Bom, na verdade, assim, é sempre muito plural, né? A questão da vivência, da experiência das mulheres negras no Brasil, ela é de uma pluralidade imensa. Mas eu digo que ela tem alguns lugares comuns. Ela tem, por exemplo, essa questão do cuidado, né? Ou o cuidado de uma avó, ou o cuidado de uma mãe, ou o cuidado de alguém. As mulheres negras, elas, por exemplo, estudam mais que os homens negros estatisticamente, mas elas estão menos empregadas que eles, porque elas estão sempre ligadas a algum serviço de cuidado com alguém, seja o mais velho, seja as crianças, né? E essa questão de estar dentro da cultura, ela varia muito, porque a gente não pode esquecer que nós vivemos numa sociedade que foi construindo, é uma sociedade racista, estrutural, e que foi construindo uma ideia de branqueamento, uma ideia de padrão a ser almejado. Então, o receio de se autodeclarar candomblessista, para muitos não é só receio, é vergonha mesmo, né? E nesse sentido, se afastar dessas coisas, se afastar daquilo que é visto como ruim pela sociedade, em algumas famílias é normal. Em algumas famílias, o branqueamento também é uma opção. Então, para quem está ouvindo, a minha sugestão, por exemplo, é abrir aí o celular e procurar uma obra chamada Redenção de Cã, do Modesto Brocos. A Redenção de Cã, acho que ela representa visualmente o que a sociedade brasileira, o que o Estado brasileiro desejou para essa sociedade. Você vai ver uma avó negra retinta, que abre os braços e agradece a Deus, uma filha sentada ao centro, já mais clara, uma mulher já mestiça, parda. Ao lado, um marido que você vê que é um homem pobre, mas é um homem europeu. E no colo da filha, uma criança branca. Mais branca, às vezes, do que o pai, dependendo da definição que você pega. Então, a redenção de Cã é essa ideia que na terceira geração nós nos embranqueceríamos. E isso deu certo. Eu brinco de forma sarcástica e provocativa. Eu sou o embranquecimento, a teoria do embranquecimento racial no Brasil na sua melhor forma. Quem olha para mim vê uma mulher que tem alguns traços da população negra, mas uma mulher branca, em especial pelo cabelo. O cabelo é uma coisa muito central para a população negra. Mas que não consegue observar que eu sou a terceira geração do embranquecimento. Então, uma avó preta, uma mãe já bem mais clara, parda, e um pai que é branco, porque os pais eram portugueses, e, portanto, que nasce com uma filha clara. Mas isso também não revela uma mãe cuja preocupação durante todo o período de gravidez não era se eu tinha 5 dedinhos na mão, em cada mão. Era qual era a textura do meu cabelo.
como vai nascer o cabelo dela. Então, assim, o quanto essa sociedade ela é difícil. Então, tem famílias que são afrocentradas, tem famílias que têm uma discussão racial, e eu acho que quanto antes essa discussão racial vier na família, melhor. Você prepara o seu filho para as inúmeras dificuldades que você vai enfrentar nessa sociedade, quanto mais retinto você for. E tem famílias que não há um julgamento, né? Isso é política de Estado, né? A ideia de que a brancura é bonita. Então, tem famílias que rejeitam, e rejeitam às vezes inconscientemente, buscando cada vez mais parceiros mais claros, na ideia de tentar embranquecer essa família. Então, isso é muito, muito complexo nessa sociedade que teve políticas de embranquecimento. Carol, você se identifica com a história da Dalgisa e a sua história? Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Sou nascida e criada na cidade de Campinas. Fui criada pelos meus avós. Vim de uma realidade, vou dizer assim, não natural, mas dentro da onde eu vim, muito normal. Meus pais tiveram problemas com drogas desde muito cedo e a responsabilidade do cuidar ficou pelos meus avós. A minha realidade, não vou dizer cruel, mas fez eu ser quem eu sou hoje, né? Então, casei muito cedo. O meu primeiro relacionamento eu tinha 14 anos. Não tive filhos desse relacionamento. E vim ter no meu casamento que tem 19 anos. Me identifico em muitas áreas, mas só vim ter entendimento e peso depois da maternidade. A questão da minha cor, da minha pele, nunca foi um problema, mas... Como eu posso dizer? Não foi um problema, mas era um problema. Da porta para fora. Da porta para dentro... Será que talvez você sinta que não era um problema para você, mas você percebia que era para os outros? Para os outros. Sim. Para os outros. Eu era a menina preta, de cabelo cacheado, colocada para a segunda opção. Sim. Na escola, eu era a última a ser escolhida. Nas brincadeiras. Na fase de namoro, eu era a última opção. Então, para mim não era um problema a minha cor, mas da porta para fora era. Eu acho que pesou mais quando eu me tornei mãe, porque aí eu tive que ter um outro olhar e uma outra preocupação. Eu sou mãe de 3 crianças e ali eu costumo dizer que a paleta é bem diversificada, porque eu tenho o meu mais velho, que é um menino lindo, preto, bem retinto. Eu tenho a minha do meio, que ela é, vamos dizer assim, parda. E a minha mais nova, ela é mais clarinha ainda. Então, existe esse colorismo. E dentro dessa paleta, vamos dizer assim, existem preocupações diversificadas. Eu tenho que lembrar o meu filho mais velho, que se ele vai sair, ele não pode esquecer a carteira. Era isso que eu ia falar. Como que você trabalha com o colorismo dentro da sua casa? Eu tive que aprender também. Porque, pelo meu menino ser um menino mais retinto, ao sair na rua, a preocupação é redobrada. Eu tenho que lembrar da documentação, que ele tem que andar com o RG, que ele não pode andar sem, que ele tem que andar com os documentos dele ali certinho, que ele não pode andar com touca. Eu tenho que ter a preocupação dele de como ele vai ser abordado. E eu sempre, assim, costumo dizer, porque os meus filhos, eu tive a oportunidade de colocar eles na escola particular, e mesmo eles estando numa escola particular, eu tenho que sempre lembrá-los de que eles estão ali não porque eu posso, não porque é um privilégio, mas é uma possibilidade de ter um estudo melhor, mas que ele tem que lembrar que ele está ali, não porque eu tenho um poder aquisitivo melhor, mas que a gente se esforça para ele ter um conhecimento a mais. Mas esse preparo referente ao colorismo, ele vai sendo no dia a dia. No dia a dia. As minhas meninas, a minha do meio, a Helena, ela tem 15 anos. E se você olhar para ela, você não fala que ela é uma menina de 15 anos. Ela não tem um corpo de uma menina de 15 anos. Ela tem um corpo, vamos dizer assim, diria um mulherão, né? Então, ela tem curvas mais acentuadas, então eu tenho que sempre estar alertando ela da questão da vestimenta,
né? A gente vai chegar nesse ponto. É. Tá bom? É bem mais complicado. Eu queria fazer só Claro, fica à vontade. É interessante que a Carol, ela fala de um lugar específico também de São Paulo, que é legal isso, né? Sim. A Dalgisa é taubatiana, né? A Carol é de Campinas, mas mora na Zona Leste. Exato. Então, também existe uma questão muito marcada desses lugares, né? A Zona Leste, ela é mais negra que Taubaté, ou eu acho que Taubaté é negra, mas Taubaté não se diz negra. Enquanto vocês falavam, eu também tentava observar e analisar até mesmo a minha criação, né? Porque, assim, a minha avó, quando criança, ela era muito de... Quando ela dava banho, ela tentava puxar o nariz para que eu afinasse Sim. o nariz. Por exemplo, quando eu resolvi assumir meu Black Power, meu pai... A primeira coisa, isso porque ele tava com Black Power, grisalho, todo nervoso, sabe assim? Ele olhou pra mim e ele não falou... A primeira coisa que ele falou... O que você quer com isso? Falei, tá achando ruim? É a mesma coisa que você, afinal, vim daí. Aí ele ficou bravo. Mas eu conversando depois, sabe assim, quando a gente tem esse letramento racial e conversando também e analisando a situação, eu vejo que a criação que meu pai teve, o sofrimento que ele teve, quando ele me abordou dessa forma, é porque ele não queria que eu passasse pelo mesmo. Então eu vejo nesse sentido, que foi diferente da criação, mesmo sendo criado pela minha avó, mas eu, uma vez... na 5ª série, eu cheguei em casa chorando de soluçar. Porque me chamaram de negra do cabelo duro. E minha avó ficou desesperada, porque ela me viu chorando de soluçar, ela achou que eu tinha sido agredida. E fui. Não fisicamente, mas o psicológico ali já estava abalado. E aí minha avó me colocou na frente do espelho. E falou, para de chorar, para de chorar. Você não é negra? Eu, você não tem o cabelo duro? Eu, então cala a boca agora. Senão eu vou sentar a mão na tua cara e você vai chorar com gosto. Então, esse movimento que eu vejo, por exemplo, a Carol que veio, né, da Zona Leste, eu acho que é mais acolhido do que Taubaté. Porque, assim, Taubaté, muitos não se enxergam como negros. E aí é onde eu vejo, por exemplo, no Fanon, Homens Negros, Máscaras Brancas. E eu fui casada, né, com uma pessoa que morava no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. E a primeira coisa, num dos nossos primeiros encontros, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou assim, você é a preta de estimação? Aí eu falei, oi? Ele falou assim, seu Instagram, você não tem muitos amigos pretos. Onde tá a galera preta? E aí, ele me ajudou também a entender, né, vindo da Cidade de Deus, desse movimento, eu sou muito mais Martin Luther King do que Malcolm X. E eu sou da rua Martin Luther King, daí você fala assim, poxa, hoje em dia, eu entendendo esse movimento, eu falo assim, nossa, eu sou da rua Martin Luther King, olha onde eu vim, da periferia da rua Martin Luther King. Então, eu vejo que, assim, em Taubaté é um processo, todo esse movimento é um processo. E eu vejo, por exemplo, assim, eu vim como candidata, e eu não tive tanto apoio da galera preta, sabe assim, e isso me feriu um pouco, sabe? E eu vejo que São Paulo, por exemplo, quando eu estive em São Paulo, com a Nega Duda, não sei se você conhece a Nega Duda, ela é do Recôncavo Baiano, mas ela mora em São Paulo. E aí, quando eu estive nesse movimento com ela, o ILU, que é o bloco de São Paulo com 400 mulheres pretas, elas me acolheram. Quando eu estava sentado com elas na mesa do bar e elas montando estratégia para minha campanha em Taubaté. Eu falei, Que massa. é isso. É o se aquilombar, né? Então eu vejo essa diferença de cidade grande e cidade pequena, de faltar letramento racial pra gente sim se entender como preto e ir pra luta mesmo, bater de frente. Mas eu vejo essa diferença. Talvez por isso também acho que você não tinha tanta dificuldade, digamos assim, em São Paulo nesse movimento, né? Gente, a gente tem uma pergunta aqui da inspetora de alunos, Sandra Furtado. Vamos ver a pergunta dela. Qual é a principal diferença ou dificuldade entre a mulher negra e a mulher branca no mercado de trabalho? Professora? Bom, vou fazer uma breve explicação e não serei chata, tentarei ser pedagógica, não serei chata. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, não é só... Eu acho que aqui existem 2 eixos de subordinação e a gente tem que aumentar. Existe uma intelectual que chama Kimberly Crenshaw e no Brasil tem sido usado muito por uma mulher chamada Carla Cotirene, maravilhosa, uma intelectual negra maravilhosa, baiana, que é o termo da interseccionalidade. A interseccionalidade parte da ideia do seguinte, existem eixos de subordinação.
Então é como se fosse uma rodovia, vários cruzamentos, e no meio desse cruzamento você é atingido por várias opressões. Então, por exemplo, você é atingido por ser mulher. Você já tem problemas porque você é mulher no mercado de trabalho, você terá problemas. Aí você tem a questão de ser mulher, mulher negra. Então você tem todas as opressões que uma mulher tem, somadas às opressões de ser uma mulher negra. E aí vamos supor que você tenha, adicione eixo de subordinação. Você é uma mulher negra pobre. É um terceiro eixo. Uma mulher negra pobre PCD. Entende que vai aumentando os eixos de opressão, de subordinação? Então entenda que será sempre muito mais difícil para mulheres negras. E mais difícil ainda à medida que você aumentar esses eixos de subordinação, que são eixos de opressão. Isso se reverte no quê? Aquilo que eu comentei anteriormente. É muito curioso que os dados estatísticos do IBGE apontam as mulheres, independente da cor, as mulheres são as que mais estudam no Brasil. Tá? Tanto as mulheres brancas, elas estudam mais que os homens brancos, quanto as mulheres negras estudam mais que os homens negros, e em alguns momentos até conseguiu passar os homens brancos, alguns poucos momentos. Mas as mulheres negras é a que menos pontuam na questão salarial. Quando pensado em per capita, são as mulheres negras a que menos recebem, mesmo estudando mais que os homens negros. Então, repara que esses eixos de subordinação, eles operam nesse sentido. Então, você tem muitas dificuldades. E uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, a gente vive num país cuja profissão exercida, sei lá, 80% por mulheres negras, que é a profissão do que a gente chama de empregada doméstica, né, que é a pessoa que trabalha para a sua casa, seja na limpeza, seja nos cuidados de uma criança, foi a última profissão a ser regulamentada. A última. E não tem 20 anos. Então, num país de 80% de mulheres negras que se ocupam dele e veem ele como não emprego, né, isso é muito grave. Então, a resposta é essa. São todas as possibilidades das mais difíceis. Claro que, se você pensar, por exemplo, mulheres negras na iniciativa pública, em cargos públicos, aí você tem uma certa regulamentação, porque em cargos públicos você tem que ter a equidade salarial, mas aí tem outras agressões que não são só salário, né? Que é desmerecer você pela sua vestimenta, desmerecer você ou tentar lhe impor determinados comportamentos, como o black que vocês comentavam, né? Há empresas que ainda muito, vou botar tradicionais, porque eu tô sendo simpática, muito tradicionais, por exemplo, que determinados cortes de cabelo são inaceitáveis, né? E então são inúmeros os problemas, assim. São os cortes de cabelo preto. Preto, Certo. Pois é. Com certeza. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou em 2023 que o desemprego entre as mulheres negras ficou acima da média nacional e os rendimentos são menores que das mulheres brancas e dos homens. Professora, tem luz no fim desse túnel? Tem. Eu acho que tem. Eu, às vezes, sou muito pessimista, mas o otimismo ainda vence. Tem, e conversando com elas, você vê como tem. Você vê alguém que diz, olha, eu não percebi o racismo na minha vida, mas a maternidade me traz para um lugar em que eu olho para os meus filhos e eu preciso agora me letrar. Eu preciso entender o que eles vão enfrentar para ajudar eles. Aí você olha para a Dalgisa, não tenho filhos, mas eu fui a um outro lugar e percebi que existe movimento, existe possibilidade de grupo, de existência, de agência, agência negra, ou seja, a gente pode agir junto para melhorar. Então, eu vejo que tem luz no fim desse túnel. E tá onde? Tá na consciência que as pessoas criam, tá no conversar sobre esse assunto. E aquilo que a gente brincava, não é o conversar em novembro, é o conversar o ano inteiro. O ano inteiro. E uma coisa que eu sempre insisto, é o conversar o ano inteiro, é buscar informação o ano inteiro e é lembrar também que a responsabilidade não só da população negra, na verdade o racismo é branco. Então cabe à população branca entender para não fazer feio
e não ser racista, e não cometer crimes e etc. Não, e ser né? contra o racismo, né? Então, ele tem que entender e se posicionar contra. Sim. Sim. Hoje em dia não adianta mais você não ser racista, isso é muito pouco. Você tem que ser antirracista, é uma frase já, né, famosa da Angela Davis, e que é essa posição mesmo, né? Há alguns anos, muitos anos atrás, por exemplo, Malcolm X, eu gosto muito do Malcolm X, é uma liderança... Eu também gosto. Eu sou apaixonada pelo Malcolm. Malcolm. Eu falei assim, que eu sou mais Martin Luther King, que eu sou mais do diálogo. Do diálogo, sou, tipo... então. Mas o Malcolm, para quem não sabe, Malcolm X e Martin Luther King são grandes lideranças negras dos Estados Unidos. Ambos faleceram, né? Ambos foram assassinados. E o Malcolm, ele tem uma coisa muito curiosa, porque ele tem várias fases na vida dele. E ele tem uma fase mais aguerrida, em que ele diz que não existe nenhum tipo de apoio branco que se sirva. Não existe. Mas ele vai mudando de perspectiva. E sabe quando ele muda? Ele era muçulmano e ele faz a primeira peregrinação a Meca. E ele diz nos diários, nos escritos dele, quando eu cheguei a Meca, fiz a minha peregrinação, e eu olhei tanta gente de cores tão diferentes, capazes de serem gentis e orar junto, eu percebi que podemos ser aliados. E aí ele vai dar uma chavezinha. Ele vira uma chavezinha nele, ele fala, o problema é racial, mas o problema também é o capitalismo. Quando eu exploro as pessoas, eu também estou oprimindo eles de uma certa forma e a gente precisa se unir. Então eu gosto do Malcolm porque ele vai mudando. Ele vai se tornando cada vez mais complexo. E aí, historiador adora, né? Voltando com a questão do mercado de trabalho, Adalgisa, você pode dizer pra gente como está hoje essa sua condição? Eu, assim, eu no momento eu estou desempregada, mas eu falo que eu tive grandes mestres na minha vida, né? Se eu sou essa mulher que está aqui hoje, né? Que passou por um mandato coletivo, que é professora, que tem a formação de atriz, é porque os meus mestres não desistiram de mim. Assim como a Carol, a minha mãe, ela foi embora de Taubaté porque meu pai era envolvido com droga e com bebida. Então, na minha infância, eu lembro da minha mãe muito sanguentada, minha mãe com muito medo, e eu também, e os meus irmãos também, né? Então, assim, a escola, durante muito tempo, ela foi meu refúgio. Então, os meus mestres, eles me olhavam, eles diziam, e eu falo meus mestres porque até hoje em dia, nós trabalhamos juntos, e eu sempre fico emocionado com o professor de matemática e com a professora de artes, porque eles são casados e eles que viram essa luz em mim. Então, eles não desistiram da minha pessoa. Então, eu falo que a escola, para mim, foi algo libertador, tanto a escola quanto a artes, porque o meu primeiro trabalho foi como tia Anastácia. Então, foi da tia Anastácia, depois eu fui fazer a faculdade de artes, e de artes fui para a sala de aula, e da sala de aula fui para a Câmara Municipal. Então, eu falo que eu realmente furei a bolha da onde eu vim mesmo, sabe? Da minha família, eu fui a primeira a ter faculdade. Então, as minhas tias, por mais que eu com 10 anos de idade eu fazia faxina na casa dos vizinhos para comprar meu material de escola, porque eu tinha essa visão também de que os meus avós só tinham arroz com feijão e um lar para que eu e meus irmãos pudessem ficar. Mas eu vi a diferença, por exemplo, das minhas tias que largaram os estudos mesmo para ajudar dentro de casa e não estudarem, e eu. Então, assim, eu vejo que por mais que eu esteja neste momento, né, à procura de emprego, eu tive muitas oportunidades nesses 40 anos de vida, né, que foi diferente, por exemplo, das minhas tias, que até hoje elas trabalham, não que não seja digno, mas elas trabalham como empregada doméstica. Então, a minha mãe faleceu trabalhando na Panha de Café, e eu tô nesse movimento artístico, sou cantora também, então assim, mas ao mesmo tempo eu vejo que ainda é uma dificuldade. Esses 6 meses que eu estou parada... É isso que eu ia perguntar, tá sendo pontual essa dificuldade, ou você acha que a questão de ser mulher preta, de fato, tá te impedindo ou dificultando a sua caminhada aí no mercado de trabalho? Então, eu aqui em Taubaté eu sou bem conhecida, né? Então, assim, às vezes me dá uma certa revolta, falando, nossa, na época de campanha, muita gente em cima, muita gente, né? Talvez seja até mesmo pela cota, vamos ser sinceros, né? De que precisam de mulheres pretas na chapa, então a Dalgisa estava lá, então muita gente queria a Dalgisa. Hoje em dia, com esses 6 meses eu parado, eu falo assim, epa, peraí,
Então, sabe assim, me causa uma revolta de... Quando eu entrego meu currículo, as pessoas falam, nossa, quanta potência, tá, mas... E aí? Vai me chamar quando? A fome, ela não espera, as contas, elas chegam, eu moro de aluguel, sozinha. Você tá meio em estado de avaliação ainda. Né? Tá E aí é onde me dá vários gatilhos nesse sentido de analisar hoje em dia. Por exemplo, não basta você dizer que seu currículo é sensacional, é de potência, mas e aí? Né? Então, assim, eu tô analisando ainda esse movimento. Eu não vou afirmar para você que é a questão da cor da pele, neste momento, porque eu vi muitas oportunidades. Perto da minha família eu vi muitas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero chegar mais nessa situação de migalha, sabe? De, eu tô aqui. Porque quando querem, sabem onde eu estou. Sim. Mas eu vejo essa dificuldade. Nesses 6 meses eu estou tendo essa dificuldade. Carol, e como que você avalia esse cenário? Olha, eu atualmente também estou, né, desempregada. Não vou dizer que seja por conta da minha cor de pele. Faz pouco tempo, faz 2 semanas que eu estou desempregada. Talvez por eu me posicionar também, né, de hoje aprender a ser mais seletiva, de não engolir qualquer coisa para me manter no trabalho. E como qualquer homem ou como qualquer mulher branca, vocês têm o direito também de querer o melhor para vocês. Com certeza. Né? Infelizmente, em alguns espaços ainda, a gente vê essa questão deles acharem a necessidade. Mulher preta tem mais dificuldade, então vai aceitar vem. Tudo. E com muito custo eu fui aprendendo que não. Que o meu currículo ele é bom, que eu sou capaz, e comecei a me posicionar. E isso talvez deu uma assustada. Então, eu posso dizer que nesse último que eu estive, o que me gerou a demissão foi por posicionamento da minha parte de não querer aceitar algumas questões. Mas essa questão do trabalho não foi uma coisa muito frequente na minha vida, porque eu venho de um lar onde mulheres não trabalham. Eu fui criada, como eu disse, pelos meus avós. E para o meu avô, mulher não trabalhava fora. Mulher trabalhava dentro de casa. Então, só depois do casamento, depois de muitos anos de casada, que eu tive a liberdade de trabalhar fora. Mas até então eu era dona do lar, apenas mãe e esposa. A estudante de jornalismo Bia Alves tem uma pergunta. Como vocês avaliam o acesso da mulher negra em relação à educação no ensino superior? Dalgisa, você que fez faculdade de artes, tinha bastante mulheres negras? Que nada, eu acho que eu e mais uma pessoa só, né? Mas ao mesmo tempo, hoje, né, 10 anos se passaram da minha formação. Brilha os olhos de verem que mais pessoas pretas estão ocupando esse espaço de educação, né? Então, assim, hoje eu vejo mais pessoas pretas ocupando esses lugares. E eu fico feliz por isso. De entenderem que esse espaço também é dele. Porque tem essa questão também do racismo estrutural, do racismo institucional. Então, me emociona quando minha sobrinha, por exemplo, de 13 anos, fala pra mim assim, madrinha, eu quero ser médica. E ela mora no Piratininga, um bairro totalmente periférico daqui da cidade de Taubaté. Então, eu vejo que que essa nova geração, eles estão tendo uma visão e entendendo que eles podem sair desse nicho do racismo estrutural. Não só sonhar, concretizar. Não só sonhar, de concretizar. Né? Então, eu vejo que estamos no caminho. Né? Eu, por exemplo, eu consigo ver pessoas pretas... já fui, como que eu posso dizer? No hospital e fui atendido por pessoas pretas. Então, isso dá uma luz pra gente, sabe? Eu fico emocionada de ver pessoas pretas ocupando esse espaço, né? Então, eu acho que é importante de estarmos caminhando. Carol, você está estudando psicologia? Sim, e posso dizer que na minha sala eram muito poucas pessoas pretas. Na minha sala era eu e mais 2 pessoas só. A psicologia, pelo menos vou falar por mim, como mulher preta, é algo que era muito distante. Eu ouvi a seguinte frase
mas você tem todas as questões emocionais, você é tão agitada, tão nervosa, você acha que você vai ser uma boa terapeuta? Eu sei da minha capacidade, do meu potencial, mas infelizmente aos olhos de outras pessoas, a psicologia, você trabalhar em pró ao outro, do cuidado, não, meio que não se encaixa. Por você ter suas questões, você não poderia trabalhar com as questões dos outros. Eu acho que está muito associado à questão, por ser uma mulher preta, é a mulher mais destemperada, mais nervosa, ser mais agitada. Então, é como se não combinasse a profissão de psicóloga, não combinasse com uma mulher preta. Uma coisa interessante, né? Eu estudo, enfim, nas minhas pesquisas, uma delas é estudar afro-brasileiros que são militantes, né? Pessoas negras que se tornam lideranças do movimento negro. E é muito interessante que boa parte deles diz que depois que se descobre negro, e alguns deles não é jovem, alguns deles é na faculdade, é num relacionamento, é que quando começa a se questionar. E aí eles dizem sempre que tem 2 caminhos. Primeiro é a religião afro-brasileira, eles vão se procurar ali. E uma outra é a psicologia, a psiquiatria, é o cuidado da mente. Sim. E é muito interessante como ele diz o quanto é importante que o seu psicólogo, né, que o seu terapeuta, ele seja uma pessoa que compreenda a questão racial, que também não funciona se ele também não entender, porque vai reproduzir aquela ideia, não, isso é coisa da sua cabeça. Ele não vai entender, né? Ele não vai entender a profundidade Vai ter daquilo tato que você pra está isso. sentindo. Então é muito curioso, né? E aí ela falou e tudo isso me veio um pouco à mente, assim. Sim. A gente tem uma pergunta do Danilo Monteiro, ele é publicitário e também participa aqui com a gente. Vivemos num mundo muito machista, onde a segurança da mulher ainda é um grande desafio. Gostaria de saber como que é para as mulheres negras andarem na rua e como elas se sentem em relação à segurança, atrelados ao racismo e ao sexismo. De vocês duas. Como vocês se sentem? Eu sempre tô começando, né? Vou passar então a fala pra Carol. Carol, Eu acho que não tem. E eu não me sinto segura. não tem segurança? Não. Na verdade, eu tenho que me preocupar. Antes de eu colocar o pé pra fora, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com a minha roupa, como eu vou me vestir, como eu vou me portar. Eu não tenho a liberdade de simplesmente sair linda e bela, cantarolando, sorrindo na rua, porque eu não me sinto segura. Sim. Né? E se acontecer alguma coisa, vão falar que você provocou. Ah, com certeza. A minha roupa, o meu sorriso, A cor eu da que pele. dei entrada, Então, eu não me sinto. Se for pra falar de segurança, eu não me sinto segura. Nem por mim e nem pelos meus. Eu concordo plenamente com você da questão da segurança, né? Eu digo por mim mesmo que já fui até dentro do supermercado, segurança me perseguia achando que eu não era digna de comprar, enfim. Mas quando fala da questão do corpo da mulher, né? Objetificar o corpo da mulher, eu quando criança fui abusada 2 vezes, quando criança. E tem a questão também de que eu vou um pouquinho mais além, Carol, que daí eu vou entrar na questão até mesmo de relacionamento, de que as mulheres negras, é difícil as pessoas assumirem as mulheres negras. Elas são boas só para ter dentro de casa, pela questão do prazer, mas é raro as pessoas que assumem mesmo as mulheres negras. Então, com a questão do carnaval, com a questão de objetificar o corpo da mulher, com a questão das nossas curvas, porque daí os nossos traços para isso somos ótimas, né? Sim. É lindo, aí é de encher os olhos. Mas é como objeto. Sim. Mas quando se coloca na sociedade para que a questão da segurança, para a questão de que dos cuidados, de tê-las, né, com amor e carinho, isso não é colocado. E aí tem a questão de que, além da segurança, eu vou um pouquinho além, que daí eu vou falar da questão da saúde. Porque as mulheres negras, até mesmo dentro dos hospitais, até mesmo quando estão para ter os seus filhos, elas já sofrem também uma violência ali, que é até mesmo na questão de que a mulher negra tem essa coisa de, ela aguenta. Sim, ela foi nascida para isso. Então, assim, quando a gente fala da questão da segurança, não temos seguranças em todos os sentidos, nem dentro do próprio hospital. Então, eu vejo que é doloroso e cansativo a gente ter que ficar o tempo todo, sabe, tendo um certo autocuidado
de preparar o nosso psicológico para pisar para fora de casa. Para sair de casa. Exatamente. E aí, e quando se fala de segurança, eu vou além da mulher, que daí eu não tenho como não falar da questão do Guilherme, que infelizmente veio a óbito essa semana, que saiu do trabalho. E tem a questão do povo preto de que, com racismo estrutural, de serem marginalizados. E ter sido morto, confundido pelo PM, que, infelizmente, ele saindo do trabalho... que é sempre o menino preto que é confundido, né? Exatamente, foi o que aconteceu. É sempre a família preta que ele é confundida. não teve nem como se defender. Ele foi cruelmente assassinado, levou um tiro na cabeça, correndo para pegar o ônibus para voltar para casa. Então, eu vejo que a minha família ainda continua no Morisco. Então, eu vejo... Os meus irmãos têm medo de pisar para fora de casa pela questão da segurança mesmo, né? Então, é difícil. E até pela questão da segurança de quem deveria fazer a segurança. Exato. É interessante que, assim... Interessante na perspectiva de análise, mas é terrível, né? A mulher negra fala da insegurança na rua. Mulheres e mulheres negras. Uhum. A insegurança na rua, no sentido porque o corpo é sempre um alvo desejado e tido como objeto. Ela deseja, né? Ela deseja. E como, novamente, os meios de opressão, elas variam. Porque se for uma mulher negra, mas que tem acesso a carro, ela tem menos possibilidade de ser assediada. Então, quanto mais eixos... A questão financeira também, ela tira. Vai tirando a Mas você pessoa vê como o homem negro também tem todos esses problemas. O homem negro, né, ele é visto como o alvo em potencial, o perigo em potencial. E, de certa forma, novamente a mulher negra é atingida. Porque é nessa que você perde o marido, o filho sim. O sobrinho. Sim. Né? Então, novamente, eu imputo a ela uma dor. Né? Isso é temerário, assim, horroroso. Professora, a senhora avalia algum avanço nas políticas públicas de questão à lei sobre o tema da mulher negra? Então, na verdade, assim, eu vou tentar pensar num panorama geral das políticas públicas a respeito da população negra, porque eu acho que, de certa forma, atinge mulheres e homens negros, e eu sempre defendo essa ideia, eu acho que uma das mais revolucionárias, que pode parecer para os outros uma coisa muito simples, mas eu acho que não é. É uma lei de 2003, a Lei 10.639, que ela obriga a história da África e do afro-brasileiros na escola. Por que algumas pessoas acham, mas isso é uma bobeira, né? É uma lei que obriga conteúdo escolar? Porque é ensinando conteúdo escolar, é dizendo para as crianças, olha, sua origem não está na escravidão. A escravidão é um pedaço da história. A sua origem está em reis, rainhas, impérios, é milenar. A sua origem, a população de Portugal nunca soube extrair um minério de ferro, nunca soube extrair um ouro. Eles foram recorrer a gente que sabia há mais de 500 anos como extrair ouro, como limpar ouro, como ser ouríveis. Eles foram lá e subjugaram essas pessoas porque eles não tinham o técnico e conhecimento para isso. Então, a lei, ela é muito mais, ela cria uma identidade positiva. Eu não sou só isso. Isso é um período terrível da história da população negra na América. Também fique marcado isso, na América. Então, é uma coisa que a América tem que lidar com isso, que é o período do escravismo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ensinando essa criança que teve lideranças durante, que teve lideranças antes, que tem lideranças hoje. E eu vou criando essa ideia, essa identidade positiva. Porque sem criar uma identidade positiva, eu não crio organização, eu não crio associação. Então, nesse sentido, eu acho que é uma lei voltada à educação, mas ela já tem esse princípio. E eu vejo o crescimento disso. É claro que as leis... cotas raciais no vestibular, cotas em concursos públicos, no caso de, por exemplo, cotas raciais em chapas, né, de eletivas, elas têm também as suas falhas. Né? Já é sabido, por exemplo, que você tem que ter um número mínimo de mulheres, mas é sabido também que o valor da campanha dessas mulheres é muito menor do que o valor da campanha destinada aos homens. Né? Então, eu vejo que existe um caminhar. Vamos pensar? Até 1988, o Brasil oficialmente dizia ao mundo que não havia racismo aqui. É a primeira Constituição do Brasil que declara que racismo é crime. O primeiro presidente que oficialmente disse, olha, o Brasil é racista e os meus diplomatas vão parar de afirmar por aí que nós não somos, é o Fernando Henrique Cardoso.
Então, é muito recente. Então, se Sim. você pensar em temporalidade, nós estamos caminhando. Precisa muito. Muito. Mas é um caminho. Tá certo, gente. O Passos do Natal fica por aqui. A gente conversou hoje um pouco sobre as dificuldades e as lutas das mulheres negras nesse mês que é dedicado a vocês. No estúdio com a gente, a atriz e arte educadora Adalgisa Américo de Souza. Adalgisa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e gratidão por estar aqui compartilhando um pouco da minha história e falando da vivência, né, das mulheres negras. Especialmente a gente teve a estudante Carol. Carol, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Miriam Garrido, professora especialista em História Afro-Brasileira e Africana. Professora, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, por ouvir e aprender tanto. E parece que voou. Foi muito bom, assim. Passa rapidinho mesmo. E obrigado você também, que mais uma vez participou, mais uma vez acompanhou o Passo Unital com o tema Mulheres Negras. Quem termina esse videocast são vocês duas. Primeiramente, eu queria que você, Adalgisa, terminasse pra gente. Desse um recado. Eu gostaria de deixar aqui para as mulheres negras que estão nos ouvindo, nos vendo, de que jamais deixe de olhar para o espelho e entender a sua luz e perceber a sua existência. Eu digo por mim, demorou um tempo para eu ter essa virada de chave para me entender como mulher negra, mas somos muito importantes para a nossa história e principalmente para a sociedade. Então, levante essa cabeça e entregue a sua melhor flor todos os dias. Abraço. Carolina Carvalho, por favor. Eu cresci ouvindo a frase, nunca é tarde. Então, nunca é tarde pra gente se reconhecer, pra gente se valorizar, pra gente levantar a cabeça e a gente acreditar que todos os dias é um dia de uma nova oportunidade. Então, que nós, como mulheres pretas, possamos, né, acreditar que todos os dias pode ser um dia diferente e melhor do que o de ontem. E que a gente possa ser melhor a cada dia por nós e pelos nossos. Eu, como cantora, eu sempre encerro com uma música. Eu posso só deixar aqui, já que falamos de várias mulheres pretas, eu só queria encerrar com uma frase de uma música que é para matar preconceito, que ela diz assim: sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batiste de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vim. Se a Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu renasci. Nós renascemos todos os dias. Sempre.